Cumprimento os amados com a paz do Senhor, graça e paz, meus queridos. Para quem não me conhece, eu sou Juliana e é com enorme prazer que estou começando a falar da palavra do Senhor. Amém? Eu convido vocês para colocar a mão no seu coração, para nós orar e agradecer ao Senhor. Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, graças te damos, Jesus. Obrigado por tudo, Pai. Fica conosco, trabalha no nosso coração e nos dá entendimento da sua palavra. E venha falando com cada um, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então a gente vai abrir a nossa Bíblia em Gênesis 28, do 10 ao 22, amém? Que nos diz: E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar e sonhou. E eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava aos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque, e esta terra em que está deitado te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja feito o que eu tenha dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia, e temeu, e disse: Quão terrível é este lugar! Esse não é o outro senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Amém? Então, nessa passagem, nessa época, irmãos, Jacó faliu. Jacó estava falido. Jacó vivia o seu pior momento. O seu pior momento. Por um erro que ele cometeu com o seu pai e com o seu irmão Esaú. Ele teve que sair da casa do seu pai. E ele estava indo nesse tempo para a casa do seu tio Labão. E ele estava nesse deserto sem nada. Ele só tinha uma pedra por travesseiro. E ele deitou e ele dormiu. E ele sonhou com uma escada que ia da terra até o céu. Glória a Deus. E nessa escada, anjos desciam e anjos subiam. Aleluia. No topo dessa escada estava Deus. E Deus falou com Jacó. E Deus disse: Antes de falar contigo, eu falei com seu avô, Abraão, e com seu pai, Isaque. Glória a Deus. Hoje, porém, falo contigo. Aleluia. Glória a Deus. Então, você que está aqui me ouvindo, tenha certeza que antes mesmo de Deus falar
com você, Deus falou com alguém dos teus familiares. E teve joelhos dobrados e teve orações dos teus por você. Amém? Glória a Deus. Por isso a mão do Senhor te alcançou, como alcançou Jacó. Aleluia. E Deus diz mais a Jacó: eu vou te abençoar, eu estou contigo. E nesse momento aqui que Jacó estava quebrado, falido, tinha só uma pedra como travesseiro, Jacó não tinha Deus. Olha que interessante. Mas Deus veio até Jacó. Deus veio falar com Jacó. Por quê? Por intermédio do seu avô, do seu pai, que oraram, que buscaram por ele. Amém? E hoje não é por acaso que eu estou aqui nos caminhos do Senhor e que você está servindo a Deus ou está tendo a oportunidade de conhecer Jesus. Alguém orou por você e o Senhor responde. O Senhor tem aliança com os dele e ele cuida até 1000 gerações. A palavra de Deus nos diz amém. Glória a Deus. Então, o Senhor enxerga Jacó no pior momento. E ele diz: essa pedra que você dorme, eu te darei. Você será bem-aventurado. Essa terra que você está enxergando será tua e dos teus descendentes. Os teus descendentes serão como pó da terra. Serão abençoados por você. Aleluia. Glória a Deus. Por que isso? Porque anjos sobem e anjos descem, trazendo a bênção do Senhor na nossa vida até os dias de hoje. Amém? E então, o Senhor habita no nosso meio e o Senhor cuida de nós, como cuidou de Jacó. Ele cuida dos nossos sonhos, dos nossos projetos, ele nos guarda e nos protege. Mas ele diz para Jacó: olhe ao redor, tudo isso será teu. Mas no momento que Jacó passava, Jacó estava quebrado. Jacó não tinha nada. E eu pergunto a você, quem dá créditos, quem estende a mão para quem está quebrado? Só Deus. Se você faliu, se você se quebrou, tenha certeza que o único que vai te estender a mão é só o Senhor. E não precisa de mais ninguém. O Senhor é tudo. Amém? E o Senhor buscou Jacó. E o Senhor fez uma promessa a ele: tudo o que os seus olhos veem será teu. Mas não hoje. Amém? Porque o momento de Jacó era nada. Ele só tinha aquela pedra. E ele acordou do sonho e ele disse, ele temeu a Deus. Ele temeu, ele disse: aqui é a terra do Senhor. E ele pegou aquela pedra e colocou como um altar para Deus. Ele ungiu com azeite e ele disse: aqui é o seu altar, Senhor. E ele disse mais: se o Senhor andar comigo, se o Senhor me cuidar, se o Senhor me dá vestes, se o Senhor me dá alimentos, de tudo o que eu fizer, eu te darei o dízimo. Amém? Então, ali naquele momento, Jacó fez um propósito com o Senhor. De tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo. Glória a Deus, aleluia. E assim foi. Jacó andou e chegou até o tio. E lá Jacó prosperou. Tudo que Jacó colocava a mão
prosperava. Porque a promessa do Senhor não falha. Se o Senhor falou que você vai prosperar, você vai prosperar, em nome de Jesus. O Senhor nos promete e Ele cumpre. O Senhor não deve nada para ninguém. E Jacó prosperou. E passaram-se 20 anos. E Jacó voltou para aquela terra. E realmente, o que Deus falou se cumpriu. Aquela terra foi de Jacó. Amém? Então, Jacó pisou naquele solo e lembrou: há tempos eu andei aqui, só com um cajado, glória a Deus, e uma pedra como travesseiro. Nesse tempo já se passou 20 anos e Jacó voltou naquela terra, onde aí era dele, e ele lembrou do tempo do cajado. Aleluia. E eu te digo hoje, Deus tem grandes bênçãos para você. Deus tem grandes coisas para você ali na frente. Logo ali na frente, o Senhor tem grandes coisas para você. Mas quando você chegar ali na frente, não esqueça o tempo do cajado. Lembre-se do tempo do cajado, para que haja testemunho do Senhor, para que a honra e a glória seja dada a Ele, porque é só dele toda a honra e toda a glória. Amém? Não esqueçamos do tempo do cajado, que é testemunhos. Amém? E então, assim, não importa o que você esteja passando hoje, logo ali na frente, o Senhor tem vitória para você. Amém? Você tem que crer e se firmar no que o Senhor tem para você. Glória a Deus. E eu te pergunto, por que Jacó prosperou? Porque Jacó foi fiel com Deus. Jacó disse: tudo o que o Senhor me der, eu te darei o dízimo. Amém? Então, a obediência, a fidelidade a Deus nos trazem as bênçãos do Senhor para a nossa vida. Faz com que a presença do Senhor esteja conosco em todos os momentos. Amém? Foi um prazer estar com vocês. Graça e paz. Deus abençoe a sua vida. E curta o canal, se inscreva no canal e me sigam. Sempre vou estar postando a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe. Graça e paz.